Por que Moisés levantou uma cobra no deserto? Você já parou para pensar? Por que Moisés levantou uma serpente de bronze no meio do deserto? Por que olhar para uma cobra salvaria alguém da morte? E mais, o que isso tem a ver com Jesus? Essa história está na Bíblia, no livro de Números capítulo 21, e por mais estranha que pareça, ela esconde um dos significados mais profundos de toda a Escritura. Vamos entender o que realmente aconteceu. O povo de Israel tinha sido libertado do Egito com mão forte. Viu o mar se abrir, maná cair do céu, água brotar da rocha, mas mesmo com tantos milagres, continuava reclamando. Em Números 21, eles murmuram mais uma vez contra Deus e contra Moisés, dizendo: "Por que nos tiraram do Egito para morrer nesse deserto? Aqui não tem pão nem água, e estamos enojados desse pão miserável." Eles estavam falando do maná, o alimento dado por Deus todos os dias. Foi então que veio o juízo. Deus enviou serpentes venenosas, que começaram a morder e matar as pessoas. A dor era terrível, o veneno agia rápido, e o desespero tomou conta do acampamento. Diante da tragédia, o povo se arrepende. Eles vão até Moisés e dizem: "Pecamos. Falamos contra o Senhor e contra você. Ora a Deus por nós." Moisés ora, e Deus dá uma ordem estranha. Faz uma serpente ardente de bronze, coloque-a sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés obedece. Ele constrói a serpente de bronze, a levanta no alto de uma haste, e o milagre acontece. Todos os que eram picados, ao olharem com fé para a serpente, eram curados. Mas, por que Deus usaria uma serpente? E por que olhar para uma imagem resolveria algo tão mortal? Na Bíblia, a serpente sempre representou o mal, o pecado, a maldição. Desde o Éden, ela foi o símbolo da queda. Então, por que Deus manda fazer justamente uma cobra? A resposta está no Novo Testamento. Em João 3, 14-15, Jesus diz: "Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Jesus estava dizendo, a serpente de bronze apontava para a cruz. Na cruz, Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: "Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." Na cruz, Jesus carregou a culpa, o pecado e a condenação que eram nossos. Assim como a serpente de bronze representava o veneno que matava, Jesus assumiu o nosso veneno, o pecado, e foi levantado diante de todos. E assim como os hebreus precisavam olhar com fé para serem curados, nós também precisamos olhar com fé para a cruz de Cristo sermos salvos. Muita gente se pergunta: mas isso não era idolatria? Não, a serpente não foi feita para ser adorada. Ela foi uma ordem específica de Deus, com um propósito simbólico e temporário. Tanto que, anos depois, o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze porque o povo começou a queimar incenso para ela. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso a ela. Ou seja, o objeto não tinha poder em si. O poder estava na fé, a fé em Deus e naquilo que Ele revelou. Essa história é muito mais do que um milagre antigo. Ela é uma profecia viva sobre a cruz de Cristo. O povo foi picado e estava morrendo, símbolo da humanidade contaminada pelo pecado. A serpente representava o juízo de Deus e o veneno mortal. Deus oferece uma saída: olhar com fé para aquilo que representa o próprio mal menos, mas que foi levantado para trazer cura. Na cruz, Jesus se fez pecado por nós. E assim como no deserto, quem olha para Ele com fé vive. João 13,16 fecha esse raciocínio com perfeição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A serpente de bronze salvava fisicamente. Jesus salva eternamente. E o que Deus estava mostrando lá atrás, no deserto, era uma sombra do que Ele faria de forma definitiva por mim e por você. A cura está em olhar para a cruz. A salvação está em crer naquele que foi levantado. Por amor, se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva aqui no canal. Tem muita coisa da Bíblia que parece estranha, mas esconde revelações profundas. E é isso que vamos continuar revelando juntos. Que Deus te abençoe.